Palestra, que peço por gentileza que vocês deixem o microfone desligado, né, durante a apresentação, para não atrapalhar a palestra de Raquel, e também, quem tiver perguntas pode colocar no chat, ou deixar para o final, e a gente abre o microfone, câmera, e vai conversando com ela. Lógico, no final a gente fica aberto para ter essa conversa no final da palestra, tá bem? Ou pode ir colocando no chat, que eu vou anotando aqui, e depois eu passo para ela no final da palestra. Tá, então vamos começar. Eu vou só apresentar a Raquel brevemente para vocês, depois ela vai compartilhar a tela. Só tirar uma dúvida. Pode falar. Você falou mais ou menos quanto tempo que eu tenho? 40 minutos? Não cheguei a limitar, não. A nossa aula, como é uma aula, né, digamos assim, aberta, mas ainda é uma aula, a nossa aula é a manhã toda, então acho que 40, 50 minutos é tranquilo. Amanhã toda, né? Tá, mas aí era só para eu saber se tinha um tempo mais correr, se eu me atrasar, enfim. Não, pode ficar tranquilo. Amanhã tá toda para você, na verdade. Tá bom. Tá bem? Tá, então, Raquel, ela é formada pela UFRN em 2008 e ela é especialista em arquitetura pelo IPOG em 2012. Né? Ela trabalha em Mossoró, ela é de Mossoró e trabalha em Mossoró, embora tenha se formado em Natal, e tem uma vasta experiência em projeto residencial, que é o tema da nossa disciplina, né, que a gente está trabalhando nesse semestre. E especialmente em condomínio fechado, né? Então, vocês vão ver durante a palestra, né, um projeto dela, e a ideia da palestra é ela conversar um pouco desse processo de projeto, do projeto mesmo, no começo do projeto, até a obra e as questões que envolvem isso. Então, essa é a ideia da palestra e da conversa de hoje, né? Fiquem à vontade para perguntar, aproveitem a oportunidade de Raquel estar aqui, eu já agradeço o fato de ela estar aqui também, disponibilizando seu tempo, para compartilhar um pouco da experiência dela com a gente, então aproveitem o momento com ela, tá bem? É isso. Pronto, Raquel, fica à vontade para começar. Tá, vou compartilhar aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo na tela, só não está na apresentação ainda, está na tela do PDF. Estou abrindo aqui, estava fechando. Pronto, agora tá aparecendo. Tá. Ai, ficou ao contrário, peraí. Só botar o correio. Foi mal, galera. Vamos lá. Pronto, Dan? Tudo certo. Então, ouvindo e vendo, tranquilo. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Raquel. Como o Daniel já falou, a gente se formou junto, né? A gente é formada há 12 anos. E o foco do nosso escritório aqui em Mossoró é arquitetura residencial. A gente faz outros tipos de projeto, mas é tipo 5% dos projetos que a gente trabalha. Então, 95% é mesmo residencial. E aí a gente trabalha com arquitetura residencial, a parte de arquitetura, né? E a parte de projeto de interiores. Para vocês terem ideia, 70% dos nossos projetos a gente faz a arquitetura e o interiores também. Então, a gente faz desde o comecinho, lá desde o terreno até a casa prontinha para o cliente morar. Aqui alguns dos nossos projetos, a gente tem mais de 70 projetos residenciais em condomínio, nem todos concluídos, mas boa parte já, e alguns em andamento também. E aí eu vou começar aqui para... A gente tentou montar aqui uma apresentação que vocês entendessem como funciona um projeto do início até a fase de obra, como o Daniel pediu, né? Então, aqui eu pontuei algumas coisas por onde iniciar no programa de necessidades. Aqui, a gente montou o perfil do cliente, esse perfil é real, era um homem de 40 anos, noivo, e aí algumas especificidades que ele pediu aqui na nossa primeira conversa, que ele queria uma casa, aqui é casal alto não, é casa alta, com madeira e vidro, varanda na fachada frontal,
contrastes e imponência, não gosta de jardineira, não gosta de pedra natural, não gosta de chanfre. Eu sempre vou anotando o que o cliente gosta e o que o cliente não gosta também, porque tem que ficar bem claro que, às vezes, é até mais importante o que ele não gosta do que ele gosta. A gente não está colocando uma coisa que não é o perfil dele. Porta alta exposta, forro em lambrim, enfim, isso aqui já foram algumas características que eu fui anotando na primeira reunião. E nessa primeira reunião eu faço esse pré-dimensionamento aqui embaixo, ó. Então, no que ele vai listando o que ele quer na casa, eu faço uma estimativa diária para dar para ele uma estimativa de área total, né? Ó, de acordo com esses ambientes que você pediu, a gente vai ficar aqui em torno de 340 metros. E aí, se o cliente quiser, ai, Raquel, ficou muito grande, 340, Deus me livre e tal. E aí, eu trabalho com ele esse pré-dimensionamento para saber no que é que a gente pode diminuir, o que é que pode sair. Ele já participa dessa etapa de pré-dimensionamento. A gente não fazia isso, mas depois que a gente começou a fazer, eu percebo que as expectativas dos clientes, elas são atingidas mais rapidamente, assim, não fica tão distante. É tanto que vocês vão ver que esse pré-dimensionamento dessa casa foi de 340 metros e esse projeto ficou com 338. Então, quase sempre o pré-dimensionamento fica bem próximo do projeto real. Esse pré-dimensionamento serve para isso, né? Para a gente não fugir de uma área estimada, de um orçamento que o cliente tem, do que o cliente tem. E aí, nessa primeira reunião, eu converso um pouquinho para poder orçar o projeto. Então, com esse pré-dimensionamento e com essa primeira reunião do que é que o cliente está pensando, as expectativas dele, eu orço. Beleza, o cliente aprovou o orçamento, a gente vai para uma reunião de briefing. Nessa reunião, aí sim a gente detalha todos os ambientes, o que é que vai ter em cada um, qual o formato da cama, quais são os ambientes que são mais usados, se ele gosta de receber, se ele não gosta, quais são os ambientes principais para ele, que ele quer investir. Ah, não, eu não recebo ninguém, enfim. Ou não, Raquel, a minha varanda é o ambiente principal que a gente vai receber nela e tal. Então, nessa segunda reunião de briefing é que a gente vai apontando essas coisas. Essas informações que eu listei aqui são as informações preliminares para elaborar o orçamento, entendeu? Aí o cliente fechou. Pessoal, vou só pegar uma aguinha. Eu tô com minha garganta seca. Vou litar. Tá bem. Já aproveito o intervalo, já vou falando para você. Você viu a importância do pré-dimensionamento que ela falou? Que eu comento com vocês também na aula, que talvez seja uma das primeiras perguntas do cliente, né, que vai perguntar qual o tamanho da casa e quanto vai custar. Então, acho que é uma etapa super importante desse estudo preliminar. Né? Não, aqui no escritório foi um divisor de águas esse pré-dimensionamento, porque eu percebi que o cliente tinha uma ideia na cabeça, por exemplo, chegava no escritório, não, eu quero uma casa de, do máximo 200 metros. Aí começava a dizer 4 suítes, brinquedoteca, escritório, não sei o quê. Na cabeça dele, ele não entende que 200 metros quadrados não dá para fazer aquilo tudo, entendeu? E aí, quando a gente botava tudo no papel, as áreas estimadas aí ele dava um freio. Vixe, então não vai caber isso, não vai caber aquilo. Então, era uma forma de, tipo, também o cliente ficar dentro da realidade, assim, não voar para um universo que não está dentro do orçamento, não está dentro das expectativas de financeiras, né, da obra. Pronto, então, vamos lá. Aqui, no caso, foi a visita que eu fiz ao terreno. A gente sempre faz visita ao terreno. E olha como esse terreno, ele pode dizer tanta coisa para a gente. Vocês percebem que é um terreno poente, tipo assim, o fundo dele está para o poente, é um terreno de frente para nascente. Mas olhe como essas casas de fundo proporcionam uma sombra grande no fundo do terreno. Então, a questão do entorno aqui foi fundamental para a gente trabalhar nossa proposta. O fundo desse terreno desse cliente é poente, mas você vê que é um poente aqui para Mossoró, tipo, super valorizado. Além de ter um muro de fundo enorme, essas casas estão fazendo muita sombra à tarde, né, no final da tarde. Então,
mesmo que fique atrás, não vai ficar quente, não vai pegar sol, porque essa parte do sol da tarde está muito filtrado aí por essas edificações que estão no fundo. Então, tipo, quando eu vi esse terreno, meu Deus, que terreno maravilhoso. Para Mossoró, esses terrenos que são nascentes, eu sempre indico muito para os clientes, para ver essa questão dessas casas que estão atrás, porque às vezes elas fazem uma sombra maravilhosa e facilita muito a questão do projeto, porque você não tem que, todo o tempo, uma casa que está de frente para o poente, você tem que usar muito mais estratégias e investir em parede dupla, em outras coisas, para tentar dar uma esfriada. E um terreno desse aí, que você tem o final do terreno, aí, mais ou menos metade do terreno, todo na sombra, à tarde, né? Ele já tem isso de graça, né? Sem precisar pagar por isso. Então, aqui a gente faz, depois que a gente faz essa questão da visita do terreno, a gente solicita o levantamento topográfico ao cliente. Então, esse levantamento topográfico, deixa eu ver se dá um zoom aqui. A imagem não está muito boa, mas esse terreno tem um aclive de mais ou menos uns 2 metros. Esse terreno tem um aclive de uns 2 metros que tem que ser considerado. A gente pode ver aqui nos perfis, aqui embaixo, ó. Então, é um terreno com aclive grande, e aqui também a gente tem as informações de norte, né, a questão de nascente, poente, a parte da ventilação, a gente tira essas informações aqui do levantamento topográfico, e algumas informações que a gente tem que colocar nos projetos executivos que vão para o condomínio, que é localização de caixa de drenagem, bueiro de drenagem, ponto médio, os limites do lote que é atrás, todas essas informações, elas têm que estar no projeto executivo, que o condomínio exige, certo? A gente joga esses perfis também do terreno lá nos cortes, também é uma obrigatoriedade do condomínio, simular esse perfil natural do terreno nos cortes, aí que também tem indicação de poste, ó. Basicamente, o que é que um terreno desse que tem um aclive de 2 metros, o que é que ele pode lhe dizer? Primeiro que a rampa do carro, para a gente ter uma garagem aí de 2 carros, vamos dizer, e usar o recuo de 5 metros, eu preciso de uma inclinação de veículo de 20%. Então, eu só posso ter 1 metro, tipo assim, o nível da casa só pode ficar 1 metro acima do nível da rua. Aqui a gente tem 2 metros, então foi o que a gente precisou fazer. 2 possibilidades, uma é desnivelar a casa, então a gente tem a rampa do carro no primeiro momento e depois desnivelar a casa ir subindo com degrau, ou tipo fazer um corte no terreno, deixando a casa toda nesse 1 metro, que foi o que o cliente preferiu. Então essa questão do terreno, do aclive, enfim, a topografia do lote é muito importante, às vezes a gente nem se toca, né, que tem o carro que tem que subir na rampa, enfim, e isso tem que ser considerado. Eu já fui analista de projetos, e eu vi que isso era um erro muito, muito comum, tipo, ia analisar o projeto, quando chegava lá, o carro não subia na rampa, porque a pessoa que fez o projeto subiu bastante a garagem, deixando pegou um terreno desse de 2 metros, deixou a rampa super inclinada e o carro não subia, batia, né? Então, depois da topografia, a gente faz aí um estudozinho solar. Para vocês terem ideia, o norte está para cima, ó, então na frente é nascente e no fundo é o poente. O poente está aqui, que é justamente aquelas casas que eu mostrei fazendo sombra nesse terreno. Está fazendo sombra aqui até metade do terreno. Esse terreno é muito, muito bom. Uma facilidade também desse terreno, que além dele ser de frente para o nascente, e consequentemente de frente para a ventilação, que as ventilações daqui são predominantes de nordeste, que está aqui em cima, e sudeste, faz com que a gente não tenha obstáculo, né, para essa ventilação entrar no lote, porque aqui na frente é rua. Quando o terreno está de frente para o poente, que a ventilação vem do fundo, então as edificações que estão atrás são obstáculos para que esse vento chegue na casa.
Então, mais uma coisa boa, assim, desse terreno é ter essa ventilação livre, né, vindo de frente. Ela vem tanto do lado da fachada do lado direito quanto do lado esquerdo, dando para a gente dividir os ambientes, né, sendo que principalmente aqui do lado do Nordeste. Eu não consegui fazer, que eu queria ter feito, um estudozinho à mão. Como é que eu faço para projetar? Que eu acho que, pelo que Daniel me falou, essa era a maior dificuldade de quem está começando, né? Eu sempre vou para lápis e papel, pego papel milimetrado, faço um zoneamento, tipo assim, do que o que é, tipo assim, dentro do lote, o que é uma zona privilegiada de vento, de sombra, e vou para o papel milimetrado com papel fosco e vou montando as propostas em planta. Evoluo essas propostas para jogar para a fase de 3D e normalmente também faço muitos croquisinhos de fachada. Já tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero usar na fachada. Uma coisa em duplex que é bem importante é tipo você já pensar na escada desde o começo, tipo, não dá para você fazer uma casa duplex e deixar a escada por último. Escada, elevador, tem que ser as primeiras coisas que tem que ser alocadas dentro de uma planta de um duplex. Pelo menos assim, pelo menos na minha linha de raciocínio, né, projetual. Eu penso muito que cada um tem um jeito de projetar. Essa questão de projetar é muito particular de cada pessoa. Tem gente que projeta no 3D, eu projeto no papel milimetrado e papel fosco, porque ali eu já tenho ideia do tamanho dos ambientes, e a partir disso também já vou criando croquisinhos, meus croquis são horríveis, eu não sei desenhar à mão livre, longe disso, então é só para eu entender mesmo algum elemento que eu quero aplicar na fachada. E aí, a gente sempre coloca essa questão da escada primeiro, se tiver elevador também, porque vai intervir diretamente na volumetria. Se eu quiser, esse cliente quer uma casa com a escada bem exposta. Pronto, esse era um cliente que queria essa escada bem exposta, que ela fosse vista da fachada frontal. Era um cliente que não tinha muito problema com questão de privacidade. Eu tenho duas linhas de cliente. Um que é bem... essa questão da privacidade é bem forte, não querendo, tipo, expor nada para a rua. E outra linha de cliente que quer que não tem problema com isso, né? Que essa questão de privacidade não é um problema. E que gosta de que apareça a escada, que assim, você tem essa relação exterior-interior. Então, nessa proposta, por exemplo, a gente trabalhou com escada na fachada frontal, porque a ideia era que tem uma pele de vidro e essa escada ser valorizada na fachada. E em cima desses croquisinhos, né, que eu falei, a gente vai para o SketchUp, sobe a maquete, e eu começo a trabalhar as fachadas dentro desse estudo de maquete. Basicamente seria isso, analisar o que é a área principal da casa, como aqui a gente tem ventilação dos dois lados, nordeste e sudeste, vocês percebem que tem área social dos dois lados, porque a varanda gourmet aí ficou do lado do nordeste, ó, porque é a área mais ventilada, né? Mas aqui do outro lado, lá no fundo, que é o poente, mas é um poente que a gente viu que, tipo, nem vai pegar sol. Ficou aí varanda, banheiros, depósito, ficou um poente bem tranquilo mesmo. Outra coisa que eu sempre gosto de mostrar, não sei se vocês estão vendo aqui a mãozinha, são alguns elementos de sombreamento. Como aqui a gente tem um vidro bem grande, Daniel, tá dando para ver a mãozinha? Tá sim, tranquilo. Tá. Pronto, como aqui a gente tinha, por exemplo, um vidro bem grande, eu joguei tipo um protetor aqui. E ontem, quando eu fui na obra, eu fui lá para tirar umas fotos, para colocar umas fotinhas atualizadas aqui na apresentação. Na foto, vou mostrar para vocês como isso aqui, que parece besta, assim, você acha que não é nada, assim, não tem efeito, mas tem, dava para ver bem que, tipo, não estava tendo insolação direta nessa janela enorme, só por causa desse brise. São estratégias simples de projeto que a gente trabalha na proteção das esquadrias, para não ter essa insolação direta, que funcionam muito bem. Aqui, considerando que o poente está aqui, ó,
se vocês forem analisar bem, esse poente, ele tem uma época do ano que ele inclina um pouquinho para cá e outra época do ano que ele inclina um pouquinho para o outro lado. Nessa época do ano que ele inclina um pouquinho para cá, esse brise ele vai ser eficiente. Então, eu sempre gosto de trabalhar uma volumetria mais ousada, assim, tento, dependendo do cliente, que também tem cliente que gosta de uma coisa bem clean, não gosta de muito elemento e tal, mas sempre tentando trabalhar algum elemento de sombreamento, evitando que tenha insolação direta nas esquadrias. Esses condomínios aqui, especialmente o Alphaville, que é essa casa no Alphaville, ele limita muito, muito, muito o uso de beirais, de marquises. Nada pode invadir os afastamentos laterais aqui, a não ser 35 centímetros de biriz em esquadria. Então, às vezes, não é tipo má vontade de usar, porque às vezes a norma do condomínio não permite, infelizmente. Mas, por mim, facilmente colocaria brises nas janelas. Aqui, por exemplo, esse detalhe, além de barrar o sol do poente, ele faz com que o vento que entre por aqui pelo sudeste bata e entre. Na minha casa, que eu também executei recentemente, a gente trabalhou com muitos brises desse sentido e eu vi que realmente funciona. Enfim, Daniel, tem alguma... Não, vou seguir aqui. Essa planta, pessoal, é a planta do pavimento térreo, eu nem falei. Essa casa, ó, como vocês podem ver que ela ficou com 338 metros, vocês lembram que lá no pré-dimensionamento, o pré-dimensionamento mostrou 340, então ficou bem próximo do que a gente usou lá no começo. Eu vou falar um pouquinho aqui da planta, a gente entrando, né, acesso principal, acompanha aqui na mãozinha, a gente tem hall de entrada principal, porta, sala de estar aqui, uma escada bem monumental, que era um desejo do cliente. E aí, essa projeçãozinha, projeção do pavimento superior, do mezanino, né? O cliente também queria o mezanino, queria essa sala de estar com pé direito duplo, é um pedido grande, assim, dos clientes, normalmente, em casas desse porte. Então, aqui a gente ficou com sala de jantar, aqui a gente já tem um quarto de hóspedes com banheiro social, a ideia é fechar aqui e vir a suíte quando quiser, mas também que esse banheiro sirva para ser um banheiro social. Aqui do ladinho a gente já tem a parte de cozinha com península, área de serviço, despensa e um depósito, dependência aqui, se precisar, com banheirinho de serviço. E uma especificidade desse projeto, tipo, o cliente disse logo que não queria, tipo, entrar e ver até o final da casa. Eu tenho um cliente que quer, não, Raquel, eu quero entrar e já ver, tipo, a varanda até o final. Esse daqui não, por isso que a gente trabalhou com a sala em L, porque ele disse que queria entrar, mas não queria ver o fundo, não queria ver a piscina, não queria ver a parte da varanda. Por isso que a gente trabalhou assim, nesse sentido em S, né, mas eu chamo esse sentido aqui em S. Queria também cozinha integrada com varanda, então ficou o acesso direto aqui da cozinha para a varanda. Muitas pessoas não querem mais repetir a estrutura de cozinha na varanda, então botou só uma bancada aqui com churrasqueira e o restante da infraestrutura ele já pega aqui da cozinha. E sala de jantar aqui integrada com a parte de varanda, que também tem porta, isso aqui também ficou aberto, ele acabou que o cliente agora fechou para usar ar-condicionado e também porque tem um período de mosca, mosquito chato, então ele consegue fechar e colocar tela também. E aqui, porta também de acesso para essa varandinha. Essa porta também justamente para entrar ventilação e circular aqui nessa varanda, né? Vai entrar aqui, ó, e sair por aqui. Vou avançar, tá? Para pavimento superior. Então, essa casa tem 4 suítes lá em cima. Então, pegou a escada aqui, ó, subiu, a gente tem um mezanino, suíte e master do casal com varanda frontal, o cliente pediu essa varandinha na frente, se vocês lembrarem, lá naquelas anotações iniciais que eu coloquei, closet do casal com banheiro de casal aqui com banheira, uma curiosidade é que a gente fez uma rouparia aqui para circulação, que eles pediram, e a gente nem botou parede para não desperdiçar espaço, deixou armário com fundo de armário, para otimização de espaço mesmo. Então, aqui tem a suíte da filha, com janela, a gente botou de novo aqui um brisezinho que dá um direcionador de vento, ele funciona bem, e aqui varandinha
essas duas suítes do fundo ficaram com a varanda aqui no fundo, essa varanda também serviu para sombrear esses quartos, né, já que aqui é um poente sombreado, mas é poente, então a gente usou esse artifíciozinho de varanda também para fazer sombra nesses quartos. Aqui tem closet, banheiro, aqui no final tem outro quarto com closet e banheiro. E aqui a gente tem uma última suíte, que é só quarto com banheiro, né? Vocês veem que a gente tentou colocar a maioria de quartos desse lado, que é os ventos dominantes do Nordeste, ainda ficou um aqui para ventilação do Sudeste, e aqui no final a gente tem a vista aqui da varanda, a gente tem piscina, né? Tem a vista aqui do deck e tal. Aqui foi um mood board que a gente monta na apresentação do projeto, com os materiais que a gente pensou de acordo com o perfil do cliente. Então, esse cliente gostava muito de coisa escura, gostava muito de madeira. Então, a gente foi pontuando aqui algumas referências que a gente puxou, que a gente usou e trouxe para o projeto. A gente sempre mostra assim, aqui é uma textura, tipo pó de mármore, que a gente chama. Aqui é um ripado e lambri de madeira, que ele gosta muito desse efeito de prolongamento. A gente viu nas referências dele, eu não falei, mas lá naquela fase de briefing, ele manda várias referências de fachadas, de projetos que eles gostam, para a gente poder mergulhar naquelas referências e tirar alguns elementos, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que ele gostava muito desse efeito de madeira com esse perfil, com essa madeira parede e teto. Então, a gente usou aqui também, a gente também usou vazado, que a gente viu que nas referências que ele mandou tinha muita coisa de detalhes em vazado, porta escura, e aqui foi um arandela também que a gente usou, que é o lançamento da Estela, que ela dá essa luz difusa dos dois lados. Aqui já seria a proposta volumétrica que a gente apresentou para ele, a gente trabalhou esse elemento de madeira aqui, ó, subindo até essa terceira laje, marmorizado, com iluminação. A gente também viu que uma das coisas que ele gostava muito era essa parte da iluminação de fachada. O brise a gente usou aqui, ó, para dar mais privacidade na porta do quarto do casal. Então, além de dar uma filtrada no sol do nascente, né, que está de frente aqui para essa fachada, ele atua como um brise de privacidade mesmo na porta. Você não fica tão exposto na rua, né? Essa varanda frontal era uma dos pedidos, né, do cliente, ele queria mesmo ter essa varanda frontal, e aí, como ficou essa porta exposta, a gente trabalhou com esse vazado para dar essa privacidade. Então, aqui na garagem a gente usou as arandelas, ó, e aqui mais iluminação aqui de piso, nessa madeira, então a gente trabalhou com rasgo de luz aqui contínuo, ó, vindo até aqui. Então, era uma das coisas que o cliente a gente via nas referências dele, era que ele gostava muito de uma fachada bem volumétrica, alguns balanços, que essas vigas aqui, que fazem esse L aqui em cima, ela fica toda em balanço, fica um efeito bem bonito. E o acesso, ele também pediu um acesso bem diferente, então a gente trabalhou tipo com uns degraus assim, meio triangular, um formato bem assimétrico, bem diferente, e acesso da rampa do carro também, que ele não queria, tipo, a rampa do carro parecida com a dos outros lotes, enfim. E aqui embaixo a gente deixou lambri na garagem, acabou que agora na fase de obra ele mudou para forro de gesso, para questão de orçamento, manteve madeira aqui e o vazado, e aqui embaixo deixou gesso. E uma paleta de cores bem neutra, a gente usou um marmorizado aqui bem movimentado, também ficou bem bonito. Vou mostrar aqui, avançar na parte de maquete, né, de imagens, como foi a proposta dele. Então, aqui a gente tem a varandinha dos quartos lá de cima, aqui tem varanda gourmet, sala de jantar, quarto de hóspedes, a suíte master do casal, que tem uma janela e tem aquela porta da varanda da frente. Aqui a parte da piscina, a gente também tem um brisezinho de madeira com uma cascata aqui caindo água na piscina, também tem iluminação, detalhes de iluminação aqui. Aqui a gente propôs aqui tem uma janela nesse quarto que a gente propôs um brise, ó, frontal. Acabou também que o cliente na hora da execução tirou esse brise, mas eu acho que ele ia ser super, ele super iria funcionar, porque em cima é vazado. Como aqui em cima ficou vazado, a gente fez um brise frontal para o point,
mas acabou que o cliente desmanchou. É assim, a gente cria as coisas com intenção, mas às vezes o que vale lá na obra é uma praticidade, às vezes, não, isso aí depois que você viu que isso aqui ficava muito, muito na sombra, né? Achou que era secundário, necessidade era secundária. Ó, aquele mesmo brise que a gente trabalhou lá na fachada frontal, ele vai vir para cá, o mesmo desenho assimétrico de madeira, vai ficar por trás dessa cascata, que tem a parte do chuveirão, as varandinhas lá de cima. Aqui o portão da área de serviço, janela da dependência da empregada. Ó, aquele brise que eu falei, não sei nem, eu posso chamar de brise, né, Daniel, isso? Posso chamar de brise? Pode, protetor solar, brise, funciona. Ah, tá. Pronto, a intenção mesmo era que esse sol da tarde que vai bater aqui, eu vou mostrar lá nas fotos da obra que ele bate mesmo, ele faça sombra nessa esquadria que é muito grande. Eu não gosto de usar tanto vidro em Mossoró, porque esquenta muito mesmo. Então, essas peles de vidro de pedreito duplo, dá um efeito bonito por causa da iluminação, porque um ambiente com luz natural é totalmente diferente de um ambiente escuro, né? Ele dá um efeito muito bonito interno, mas ele esquenta muito. Então, eu sempre tenho medo de usar, assim, pano de vidro muito grande. Esse era um cliente que queria. Às vezes, eu nem uso, se o cliente não for extremamente necessário, eu uso janelas, mas não tão grandes. E essa, como era muito grande, eu tive na obra onde eu vi realmente que esse brise estava sendo bem eficiente. Vou mostrar lá no final as fotos para vocês. E também ficou com os rasgozinhos de luz. Ó, aqui ele fazendo L, rasgo de luz aqui nessa lateral, que o cliente gostava muito de efeito de iluminação, então a gente tentou trabalhar uma proposta que ressaltasse essa questão da iluminação, porque a gente via que era uma expectativa dele. Então aqui, ó, tem rasgozinho de luz, aqui o acesso também tem uns balizadores, arandelas aqui, perfil de LED aqui, era uma coisa que ele queria muito, essa questão de ter uma parte de luminotécnica bem chamativa. Posso passar por projeto executivo, Daniel? Pode sim, tranquilo. Tá ótima a palestra. Pronto, pessoal, agora a gente vai materializar essa questão desse projeto. Então, a gente já viu o terreno, analisou condicionantes, né? A gente já fez estudo de planta, já fez estudo volumétrico, eu apresentei aquele projeto ao cliente, o cliente gostou, pediu ajuste, não pediu, a gente tem essa fase toda para a gente conseguir chegar aqui nesse projeto executivo. E uma coisa que a gente tem como mantra aqui no escritório é essa frase: quais informações eu preciso dar para que a execução siga independente de mim? Porque não tem nada melhor na vida de um arquiteto do que o projeto andar sozinho, no sentido de informação. Tem informação suficiente para que as pessoas não estejam ligando para você o tempo inteiro para tirar dúvidas. Então, quanto mais claro o projeto executivo tiver, mais esse projeto vai ocupar horas trabalhadas suas na parte de obra. Uma coisa que a gente percebeu é que é muito melhor a gente investir em horas de projeto executivo, entregar um material completo, do que entregar uma coisa simplificada e depois o pessoal ficar aqui no escritório direto, procurando, tirando dúvida. E isso a gente percebeu, eita. Tá dando para ver a prancha inteira? Tá. Pronto. E isso a gente percebeu que essa questão do projeto executivo, quando a gente começou a ter muitas obras ao mesmo tempo. Então, a gente percebeu que as dúvidas entre uma obra e outra eram sempre as mesmas, e começou a trabalhar isso de forma que a gente evitasse, ou pelo menos diminuísse essa rotina de sempre estar perguntando especificações, coisas que a gente sabia que era para ter a informação estar clara no projeto e não estava. Então, acho que desde 2007 a gente começou a trabalhar nessa parte de projeto executivo mais a fundo para entregar realmente um projeto, um material que a pessoa que pegasse aquele projeto conseguisse executar. É claro que
Visita a obra é necessário. Nessa pandemia, a gente aprendeu muito a tirar dúvida por vídeo, por WhatsApp, por chamada de vídeo. A gente aprendeu muito, mas uma visita na obra é sempre bom, né? A gente vende junto com o nosso projeto, a gente vende um pacote de visitas que o cliente pode contratar aqui no escritório. Então, vou mostrar um pouquinho do projeto executivo, que a gente tem planta de cobertura, ó. Uma coisa que percebo que o pessoal não faz muito é locar as descidas de águas pluviais, ó, que são essas bolinhas vermelhas aqui. A gente loca essas descidas porque a gente viu que no começo, quando cuidava, o pessoal da obra estava descendo aquela tubulação na fachada, ficava tipo uma ferida, que a gente chama. Um negócio bem sem noção. Então, a gente começou a trabalhar as coberturas, estudando de forma que esses shafts ficassem sempre internos, ou se ficasse externo, ele fizesse parte da volumetria da casa. E não ficasse uma coisa horrorosa, né? Então, aqui a gente tem planta de situação e localização, o lote é esse, aqui é a planta do Alphaville, abrigo de medidores, detalhe do acesso do pedestre, ó, que seria esse acesso aqui, a gente tem já colocando aqui essas bolinhas vermelhas, a iluminação, quanto tem o desnível dele, desde o começo, já que esse lote, vocês lembram que ele tinha um aclive, então, aqui já tem toda a parte de cota de nível, né, como é que esses degraus, eles vão se comportar aqui nesse acesso. E a planta baixa de cobertura, que a gente tem as prescrições urbanísticas do projeto, coisas normais, né, que qualquer condomínio vão exigir de vocês. Aqui a gente tem as plantas baixas, pavimento térreo e pavimento superior. Aparentemente parece um pouco poluído, mas não acredito que seja. Eu sempre gosto muito de puxar todas essas informações aqui de linha de chamada, porque quando chega lá, ele pergunta, isso aqui, essa moldurinha é o quê? Aí quando eu chego lá, eu abro o projeto, eu disse, tem na planta baixa, tem na fachada, ele, não vi, não sei o quê. Quando eu vou lá, tá aqui, ó, moldura em concreto emmaçado pintado na cor branco neve. Então, as informações, elas estão claras, elas precisam estar claras. E olha aqui os tubos de água pluvial, ó, que eu falei, ele está descendo, por exemplo, aqui dentro do armário, aqui a gente desceu aqui nessa parte, para ele não ficar na fachada, gerando ferida. Aqui ficou dentro do armário, então a gente sugere essas descidas em locais que fiquem menos exposto dentro do projeto de interiores, que a gente faz o projeto de interiores e vê que lugares que essas tubulações não agridam tanto a parte do projeto arquitetônico, certo? Aqui já tem aquela planta que eu mostrei para vocês humanizada, mas essa é uma planta técnica que vai para a obra com cotas de nível, com informações de janelas, com detalhes construtivos desse rasgo. Eu também tirei foto desse rasgo, vou mostrar para vocês lá no final da apresentação. Aqui já tem a piscina, a gente tem a projeção dos recuos mínimos, e outro detalhe de iluminação aqui, realmente a gente tenta botar bastante informação, essas curvas de nível são obrigatórias pelo condomínio, essas linhas cinza cruzando, e aqui, se você for perceber, a rampa do carro ficou com 18% de inclinação. O máximo para uma rampa do carro é 20%, e eu nem gosto de colocar 20%, porque eu percebi com o tempo que carros muito longos, tipo Corolla, Honda Civic, se pegar uma rampa de 20%, eles começam a bater, assim, a parte da frente do para-choque fica batendo. Então, eu só uso rampa de carro com 18%, no máximo 19%, só se o cliente insistir. Então, com relação ao nível da casa, vocês vão ver que aqui ficou, o nível da calçada está 14, o nível do ponto médio 20, e o nível da garagem ficou com 1,14, Com relação ao passeio aqui, que está 10, subiu 1,14, mas com relação ao início da rampa, que está aqui 20, subiu 94, né? 94, então o máximo seria 1 metro, que aí daria uma inclinação de 20%, então é uma coisa que a gente tem que se atentar para não fazer uma rampa do carro que o carro não sobe, né? Aqui, plantas baixas, aqui tem um detalhezinho da casa do gás, detalhamento de quadros e esquadrias. Aqui é a parte de cortes, então a gente tem um corte aqui nessa parte frontal, pegando a varanda, né, vendo sem guarda-corpo, pegando aqui a parte do forro da garagem, pegando mais detalhadamente essa parte da laje, da terceira laje que vai passar aqui.
E aqui a gente tem outro corte pegando escada, né, pegando coisa, pegando caixa d'água, sempre tem que ter um corte mostrando caixa d'água, corte mostrando escadas, que vocês devem estar aprendendo isso aí com o Daniel. A parte tem um detalhamentozinho da escada, a gente fez esse detalhe aqui ilustrativo, mas eu puxo uma prancha lá no final, vou mostrar que a gente faz detalhe da escada, do guarda-corpo. Aqui, ó, depois o cliente pediu para fechar a varanda. Não sei se eu falei aqui para vocês, então, a gente deixou uma esquadria aqui, que o cliente pudesse recolher e deixar a varanda toda aberta, se precisasse. Aqui a gente tem a vista do pé direito duplo da sala, com o perfil da escada montada. Uma curiosidade dessa escada, que a gente tem que deixar a folga aqui da escada, essa escada, como é tudo vidro aqui na frente, tem que deixar o espaço para a esquadria e mais a folga da cortina, porque tem que ter uma cortina aqui para dar um acabamento nessa, não ficar essa escada também completamente exposta, e o guarda-corpo do vidro, ele passa aqui, fechando o espaço da cortina. Aqui tem corte de escada também. Aqui tem fachadas, aqui tem mais um corte, aqui fachada de fundo e frontal. A fachada também que a gente já indica, ó, o sentido da paginação aqui dos revestimentos, com a especificação de cada material. Essa setinha vermelha é para ele saber de onde é que a paginação sai. Com as especificações de cores, materiais, ó, aqui os rasgos iluminados, está com a projeção aqui das fitas de LED. A gente sempre bota também essas imagens em 3D para que a pessoa consiga visualizar assim com mais realidade, né? A questão do projeto. Ó, vocês estão vendo essa linhazinha vermelha aqui, ó? É a projeção do terreno natural daqui. Nesse caso, a gente precisou fazer o corte dessa linha vermelha para baixo, por causa da inclinação do carro, lá daquela questão do começo que eu falei. Então, isso tem que ser considerado logo na fase de estudo de planta, na fase isso, né, de projeto. Isso tem que ser considerado e conversado com o cliente. Vamos desnivelar a casa, fazer com 2 níveis, ou não quero de jeito nenhum. Vamos fazer num nível só e a gente rebaixa lá no fundo o terreno, que foi essa solução aqui que o cliente preferiu. Aqui é o memorial de cálculo de áreas, também é uma coisa que o condomínio exige, é um mapeamento de área construída e área permeável. E aqui é o detalhamento de esquadrias, a gente divide as pranchas, a parte de madeira, aqui nem está ainda, nessa época a gente não dividia não, mas hoje a gente divide o que é alumínio separado do que é madeira, porque vai a prancha só para quem vai alçar a parte de madeira, vai para o marceneiro só a parte de madeira, quem vai alçar alumínio vai só para o fornecedor de alumínio, porque aqui também está com os portões, ó, os gradis laterais. Mas aqui tem toda a parte de detalhamento das esquadrias, inclusive a porta frontal, toda a parte de janelas, pele de vidro, que é porta de camarão, né, cortina de vidro e toda a parte de esquadria. Aqui tem um detalhamento daqueles ripados que eu mostrei, aqueles elementos vazados, ó, que a gente divide em módulo. Faz o detalhamento aqui dos módulos, ó, para o pessoal da serraria conseguir executar, bota o quantitativo aqui de módulos. Então, esse vazado é um mix de vários módulos separadinhos que eles vão fazer e depois vão juntar. Aqui a gente tem o detalhe daquele painel de madeira, né, o lambre que vai virar lá naquela terceira laje da fachada frontal. Então, aqui está mostrando o detalhe da madeira, como é que ele vai se comportar, que a madeira é muracatiara, que o ripado é de 5 centímetros, com espaçamento de meio, tudo isso tem que ser identificado. Aqui é o detalhamento da piscina. Essa piscina a gente vai usar esse revestimento aqui, o Pacific Blue, e as bordas minis da Portinari. Então, tem tanto a parte do deck dele, que está aqui embaixo, ó, aí tem a borda da piscina, e tem os acabamentos da borda, e tem o revestimento da piscina. Então, tudo isso aqui está detalhado, a gente está marcando aqui onde é que vai ter iluminação na piscina, altura da parte das luminárias e tal. E também, aqui a gente tem um banquinho molhado, que vai ser com pontos, que tem pontos de hidromassagem. Enfim, aqui tá as especificações todas a paginação do deck, ó, a primeira peça do deck que ele vai montar é essa. A gente tem que paginar também essas réguas,
para ter um aproveitamento melhor e também a estética não ficar esquisita. Também tem um rasgozinho de luz, ó. Aqui outra imagem da piscina, a gente vendo o banco de frente, aqui a piscina funda, a parte da cascata descendo e a parte daquele vazado. Aqui a gente faz o banco com inclinaçãozinha, ó, para o recuo dos pés, então tudo isso está detalhado para que o pessoal possa executar. E uma curiosidade desse projeto aqui, pronto, essa piscina já foi toda executada, só não foi revestida, mas eu fui ontem lá para tirar as fotos para vocês e vi que estava tudo certinho, não teve nem dúvida. Quando as informações estão claras, essa questão da dúvida diminui muito, muito mesmo. É incrível, é incrível mesmo. Aqui tem um detalhamento da escada, indicando como é que vai ser o vidro do guarda-corpo, com as torres na verdade, perfil de alumínio, e também tem a torre de inox, né? Aqui tem uma perspectivazinha indicando como é que ele vai fazer esse L, ó. E aqui também, essa escada tem esse detalhe desse L. E aqui uma foto ilustrativa para a pessoa dizer que, não, assim, não tem como não acertar, né? Está tudo bem claro. E esse daqui é o tipo de guarda-corpo da fachada, a gente também deixa aqui, para ele entender o tamanho, as torres, né? Como é que vai se comportar na fachada, que no caso é aqui em L, e esse outro é esse outro em L aqui, porque quando eles vão assar, eles precisam dessa medida em planta baixa e a especificação de altura, modelo, isso é o que o pessoal que trabalha com essa parte de alumínio e vidro precisa. Junto com o arquitetônico também, a gente coloca os pontos de ar-condicionado, como a maioria desses projetos a gente faz, sim, o interiores, ou mesmo que não faça, esses pontos de ar-condicionado vão alocados desde o começo para que o projeto estrutural consiga entender onde é que vai precisar dessas tubulações, deixa algum espera, para não precisar furar tanta viga. Acaba que nas casas eles passam tubulação pelas vigas, conduíte, mas o que puder evitar, né, é melhor. Aqui já tem toda a parte de ar-condicionado, e também para não correr o risco do engenheiro jogar o ar-condicionado lá para a parte de cima da janela, impossibilitando que a gente use uma persiana, use uma cortina. Ai, eu adoeço quando eu chego numa obra e o ar-condicionado está em cima da janela, da porta de vidro, aí você não pode usar uma cortina, fica difícil dar um acabamento bom. Então, aqui tem a locação dos ar-condicionados com as cotas. Aqui a gente tem os eixos hidráulicos, a gente coloca esses eixos também para a questão de deixar a ponto de esgoto, né, a parte dos ralos, na parte do projeto hidrossanitário que o engenheiro vai fazer em cima do nosso. Então, ao invés dele fazer naquele projeto arquitetônico, naquela planta do projeto arquitetônico que tem bastante informação, ele pega essa daqui e já sabe onde é que está, aqui tem as legendinhas de onde é que tem um ralo comum, registro de gaveta, o eixo hidráulico. Então, aqui, quando você vê, ó, peraí, vou colocar aqui. Então, aqui, ó, tem essas duas bolinhas vermelhas, são os ralos, a gente tem o ponto da ducha, o eixo do sanitário e o eixo da pia, e aqui o registro para fechar a geral do banheiro, né? Essas informações aqui, elas estão locadas. Aqui no final, pessoal, eu tirei umas fotos de ontem dessa obra, aqui a parte da fachada frontal, tá bem real mesmo com relação ao projeto original, não tem nenhuma interferência que precisou mudar alguma coisa. Aqui é a vista de quando você entra na sala, essa parte aqui é a janela que eu falei, que tem uma pele de vidro bem grande, que a gente fez um protetorzinho. Aqui vai entrar a fachada, a pele de vidro da escada. Ó, o que eu tentei mostrar aqui para vocês, que realmente funciona, assim, não é uma coisa bem simples, se a gente for parar para pensar, mas que ela está realmente barrando essa incidência direta nessa janela, que é enorme. Então, a gente está filtrando muita luz, mas em compensação não está entrando tanto sol. Aqui é a parte do fundo, mostrando um pouquinho dos vazados. A gente tem um vazado aqui embaixo que vai cair uma cascata de água. Aqui é a parte da piscina também já está toda executada, já tem os pontos de hidro aqui. Aqui também a parte da varanda gourmet, que já está prontinha, com a porta da casa aqui, ó, lembram que a solução que o cliente pediu foi em S, né?
Ele não queria que isso aqui ficasse de frente, essa porta da frente tivesse acesso frontal para a varanda. Então, precisou ficar um pouquinho em S. Aqui vai entrar lambri, tem rasgo de luz. Então, essa parte aqui, eu mostrei uma imagem do render bem parecido com isso, e aqui ainda ia entrar o vazado de madeira, né? Aqui nessa parte ainda ia entrar o vazado de madeira. Aqui o detalhe daquele rasgozinho, ó, que eu puxei no projeto. Não sei se vocês lembram que vai ter uma iluminação aqui também, dentro desse rasgo. O acesso na lateral aqui, que já está sendo puxado. O acesso que era meio triangular, então eles estavam concluindo. Aqui, mais uma vista do projeto. Nessa varandinha aqui, dá para ver, ó, que o sol entra bem nessa varanda, mas que as portas elas estão mais protegidas. E dá para ver as casas atrás, como essa casa atrás, ó, nessa daqui dá para ver melhor. Como elas fazem sombra nessa casa, a parte do pavimento terra praticamente fica todo na sombra. Onde vai pegar um solzinho é nessa parte aqui de cima. O cliente tem sorte, que eu lembro que eu falei que tinha um protetor aqui nessa janela, que ele disse que não precisava, porque onde é que o sol está ficando? O sol está ficando um pouquinho mais para lá. Não ficou exatamente na frente da janela, então acabou que não fez sol aqui direto, não teve incidência direta. Aqui, ó, a parte da varanda, a gente já deixou os ralos aqui, tudo ralinho linear. A soleira, a altura da soleira é para cima da altura do piso da varanda, para não fazer com que a água transborde nas fachadas. Eu acho horrível fachada que a água, tipo de varanda, vai e transborda nas marquises, nas paredes. Então, essa soleira é mais alta para que a água seja toda direcionada para esses ralos e não fique transbordando na fachada, sujando as fachadas. E aqui é uma frase que eu gosto muito, que é o campeão não nasce pronto, que eu acho que a gente tem que correr, tá sempre melhorando, tá sempre correndo atrás de evoluir. Tipo, ninguém sabe de tudo, acho que a gente tem que estar todo o tempo se especializando, se estudando, tentando. Aqui no escritório a gente tem uma premissa de sempre querer um projeto melhor do que o outro, a gente acrescentar um detalhe, ver o que é que o pessoal está tendo dúvida e tentar melhorar sempre. Acho que é isso. Obrigado, Raquel. Maravilhosa essa palestra, aliás. Inclusive, já fazendo o merchan, sigam ela nas redes sociais, porque ela posta muita coisa sobre os projetos, posta muito detalhe do projeto e comenta o que dá certo, o que dá errado. Não tem muita besteira de comentar. Se deu errado, ela comenta também. Se dá certo, ela comenta. Então, aproveitem e sigam ela no Instagram. Super bacana essa palestra. Eles estão numa etapa ainda de entender o processo de projeto, os estudos preliminares, e o que você mostrou é um pouco do que eu pedi para eles fazerem, estudo do terreno, ver o entorno. Mesmo um condomínio fechado, você tem essa necessidade de ter atenção ao entorno. Embora tenha um padrão que se repete de distância, até de gabarito, é importante entender o entorno. Você comentou no começo que as casas ao redor faziam sombra, né, no sol da tarde. Então, isso é analisar o entorno, coisa que eles têm que fazer. Zoneamento é super importante, às vezes nem se dá muita importância nessa etapa de zoneamento, e você comentou com a super importância que você vê, né? Sim, sim. Na verdade, eu não consigo imaginar como é que você consegue iniciar uma planta abaixo sem fazer um zoneamento, entendendo o que é principal para ficar nessa fachada, o que é que eu preciso, né? Como é que eu posso, o que é que vai ficar profundo, que vai ser uma área mais quente, o que é que vai ficar para frente, que vai precisar que tenha escada, tenha essa visual que o cliente pediu, porque assim, no mundo real, você tem que fazer o que o cliente quer. Então, a gente tem que ter muito jeito para explicar para ele que, às vezes, uma janela muito grande, a gente pode diminuir, que o efeito ainda vai ficar bonito, e tentar usar, tipo, argumentar da boa arquitetura para acabar que ele não fazer uma coisa que depois não vai ser funcional, que vai ser super quente, que não vai funcionar, assim, que não vai ser sustentável, né, para ele mesmo. Ele... E você comentou isso também, comentando que cada pessoa tem um jeito de projetar, o que é uma coisa que a gente ensina aqui, a gente lê muitos autores falando sobre isso, né? Eu acho que deve ser muito difícil ensinar isso, muito difícil. Cada um tem um jeito, cada projeto tem uma característica que pode levar a um jeito diferente de você projetar, né? O que existe são métodos que você
caminhos que você pode tentar seguir para lhe ajudar a não pegar uma folha branca e começar a fazer a planta. Que é isso que você está fazendo, estudar o terreno, estudar as necessidades do cliente, e começando a desenvolver o que você chamou de briefing, eu acho, né, com o cliente, para poder partir para essa etapa. Então, muito, muito bacana mesmo, assim, estou super feliz com a palestra. E aqui no escritório, Daniel, eu tenho outros arquitetos que colaboram aqui, e eu percebo que cada um meio que projeta de um jeito. Eu sou mais rudimentar, digamos assim, das antigas, né, então eu vou para o papel milimetrado, papel fosco, faço ali minha sobreposição das folhas para ver vários tipos de layouts possíveis, mas as meninas aqui já tem quem vai meio que direto para o AutoCAD, já tem outros que já projetam, às vezes, interiores direto no SketchUp. Eu sempre trabalho mais com croquisinhos, vou fazendo uns croquis horríveis, que tipo, só eu mesmo que entendo, e as meninas com o tempo começaram a entender, porque eu desenho muito ruim mesmo, mas que aquela ideia ali eu consigo rabiscar e as meninas às vezes conseguem transpassar quando é alguma coisa que eu estou desenvolvendo. Muito bacana. A gente tem algumas perguntas que o pessoal colocou no chat ao longo da apresentação, eu vou começar a ler agora, tá? Vitória perguntou quais programas você usa, e também vou aproveitar e adicionar, além desses programas, se você pretende adicionar alguns, ou se está estudando mudar esses programas, como é que está essa realidade do escritório hoje? Aqui no escritório hoje a gente faz os detalhamentos em AutoCAD, projeto executivo, e a parte de imagens a gente trabalha com SketchUp e V-Ray. Aí na parte de arquitetura também a gente faz algumas imagens no Lumion, vídeos, mas os últimos projetos a gente terceirizou algumas imagens no Lumion. Mas quase tudo é feito aqui no escritório mesmo. Eu penso muito em migrar para a plataforma BIM, pelo menos para essa parte de projeto residencial. A gente faz muito aqui, mas está difícil. O processo de transição é longo. Na verdade, e lento, né, na verdade. Minha maior dificuldade é porque para você projetar em BIM, você tem que mudar seu jeito de projetar, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu faço a planta no AutoCAD, e depois subo a volumetria no Sketch, vou mexendo ali a modelagem de forma mais fácil. E para você projetar no BIM, é o que você já tem que subir a planta junto com a volumetria, né? Eu acho que, para mim, a maior dificuldade é eu mudar essa forma de projetar, que eu já sou acostumada, assim. Então, para mim, a maior dificuldade é essa, mas eu quero muito. Tá. Ana Paula Barreto perguntou qual era o tamanho daquela prancha, folha que você geralmente usa, né? A zero? A zero. Pronto. E Ana Paula Gugel, colega da gente, perguntou quanto tempo você leva para desenvolver o projeto, mais ou menos. E aproveita e também acrescento uma pergunta de, em média, quantas pranchas tem um projeto executivo que você faz? Com relação ao tempo, mais ou menos um mês para a gente fazer essa apresentação de planta, 3D. Eu passo mais ou menos uma semana no projeto, eu e outra arquiteta, para a gente desenvolver planta e 3D, fachada. Aí tem tempo de fazer imagens, apresentação, planta humanizada, mas assim, para trabalhar e desenvolver a proposta, eu e outra arquiteta, a gente passa mais ou menos uma semana e meia, às vezes. Porque às vezes eu começo a fazer um projeto, eu sempre tenho uma estratégia de dormir e olhar para casa no outro dia, para ver se eu ainda continuo gostando dela. Eu não gosto de... tipo assim, de fazer o projeto e já, pronto, tá ótimo, passa para frente. Aí eu faço, trabalho que só nele. Não, aí as meninas, Raquel, eu posso terminar? Não sei o que. Não, amanhã, deixa eu dormir, amanhã eu vou olhar de forma mais crítica para ele, para ver se realmente está legal, está funcional, está diferente, enfim, se vai atender as necessidades do cliente, né? Aí eu tenho que acordar e, sim, Ave Maria, acordar odiando o projeto, já aconteceu, aí já mudei tudo. No geral, não, mas acontece. E aí, para a gente não ficar, assim, limitado com o primeiro estudo, não ir pelo caminho mais fácil, de, não, já fiz esse estudo bem rapidinho, não sei o quê, amadurecer o projeto no outro dia para ver se tem alguma coisa que ficou ruim, se dá para melhorar. Então, é bom eu tenho esse tempo, assim, eu preciso pelo menos 2 dormidas, 2 noites, para poder aprovar o projeto. Tá, pessoal, não se assuste, mas Raquel faz o projeto em uma semana, mas ela tem 12 anos de experiência, tá? Então... mas é porque eu já fiz muito, pessoal. Tipo,
Estou pensando em mudar o prazo de entrega para vocês. Vou mudar o prazo de entrega para 2 semanas. Não, mas no começo demorava mais, mas é só porque eu já faço muito. E sempre é mais em condomínio, eu já conheço todas as regras, eu não preciso estudar a norma do condomínio, a norma específica, porque eu já sei tudo decorado, então é mais fácil também por causa disso. Com relação ao tempo do projeto executivo, foi tempo ou foi o que... Não, quantas pranchas em média você gera num projeto executivo? Eu tinha perguntado. O projeto arquitetônico em si vai ter umas 5-0 em média, e aí vai várias pranchas A3, que aí a gente bota... Eu boto A3 porque eu imprimo aqui no escritório, então, a parte de detalhamento de esquadria, eixos hidráulicos, ar-condicionado, detalhamento de piscina, acesso, alguma coisa, escada que precise ir no projeto complementar, eu imprimo aqui, então vai tipo como se fosse anexo dentro do jogo de projetos. Uma coisa que eu não mostrei, Daniel, se tiver tempo e se vocês quiserem, eu posso mostrar também, é o memorial descritivo, que vai junto com o projeto executivo. Era para estar dentro da apresentação, mas eu só vi na hora da apresentação que ele não foi anexado junto. Mas se tiver tempo no final, se quiser, eu posso mostrar, porque aí vai, tipo, todas as informações que estão em projeto, compiladas, escritas, com as especificações dos materiais, com fotinhas, para ficar bem visual. Tem 2 perguntas aqui, uma de Pablo e uma de Júlia, que ela pergunta, e ele pergunta, que acho que dá para juntar numa só. Quantos encontros, mais ou menos, é o tempo você leva com o cliente até fechar o que seria a ideia inicial do projeto? E Pablo perguntou quanto tempo seria desse conversa inicial até o executivo. Então, teria esses 2 etapas. Até fechar o projeto com o cliente, quanto tempo você leva, mais ou menos, e até o executivo também. Você falou até já da questão do desenvolvimento da planta, né? 1 semana, mas mais ou menos quanto tempo com a conversa com o cliente entre IVA. Mas esse tempo é o tempo de você estar, esse tempo de 1 semana que eu falei, é um tempo que eu vou estar ali debruçada trabalhando naquele projeto. Mas o escritório tem outros projetos rodando, tipo assim, não vai ser hoje que você vai fechar e na outra semana eu vou fazer seu projeto. Tem a fila, né? Então, normalmente a gente dá aí um prazo de 60 dias para apresentar o projeto, porque tem os projetos que já estão no cronograma do escritório, que a gente está trabalhando, e que essa 1 semana sou eu trabalhando no projeto. Mas depois a equipe continua nesse projeto fazendo as imagens, montando a apresentação, montando o mood board, organizando tudo para apresentar para o cliente. Então, esse tempo vai depender muito da demanda do escritório. Normalmente, a gente faz uma entrevista de briefing, que aí o cliente a gente vai fazer uma entrevista bem esmiuçadinha, depois a gente manda checklist para ele colocar as informações de tamanho de cama, de eletrodoméstico, para a gente já fazer a planta baixa bem alinhadinha com o que ele quer, o que ele já tem, às vezes alguma coisa que ele queira aproveitar. E aí a gente apresenta o projeto, ele faz as solicitações de ajustes, a gente tem outra reunião de apresentação de ajuste, para depois que ele aprovar, a gente entrar nessa fase de executivo. Normalmente aí a gente apresenta com 60 dias, porque é normalmente o prazo aqui do escritório, só se for um momento que esteja com menos projeto, a gente consegue fazer em menos tempo, mas normalmente é esses 60 dias, depois que o projeto é aprovado, a gente dá 10 dias para o cliente passar as alterações, passar ajuste e tudo, em 10 dias a gente faz as alterações, reapresenta para entrar em projeto executivo. Bacana. O projeto é aprovado com 2 dias e tudo, aí diminui esse tempo, né? Vai depender também do tempo que o cliente der o retorno, varia muito. E Bruno perguntou, aproveitando que você falou que desenvolve vários projetos em paralelo, né, no escritório, como é que é a equipe do projeto de vocês? Quantas pessoas, arquitetos, estagiários, como funciona isso? Aqui no escritório hoje são 3 arquitetas colaboradoras e 4 estagiários. Isso. Certo. Já tem Júlia no escritório que desenvolve projetos também, não sou só eu, as meninas também colaboram, fazem alguma parte de projetos também, e a gente vai trabalhando em equipe, um mexe um pouquinho no do outro, vai dando tudo certo. Ana Paula Barreto perguntou como você conseguiu, ou como você consegue imprimir identidade ao projeto e personalidade, a sua personalidade no projeto como arquiteto, sem parecer repetitivo ou algo do tipo nessas questões.
Com relação a isso, eu acho que isso vem com um treino, assim, com a maturidade, não é uma coisa que você... Acho que dificilmente você começou a projetar e você tem sua identidade. Eu acho que é uma coisa que você vai, tipo, pegando uma bagagem, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer... Eu fico muito feliz quando os clientes ou quando os seguidores, né? Dizem muito que, Raquel, tipo assim, esse projeto é a sua cara mesmo, tipo, tem a sua, como se fosse a sua identidade. Isso é uma coisa muito boa, e é muito, muito difícil a gente conseguir uma identidade, porque tudo se parece muito repetitivo, né? No começo, eu buscava muitas referências, navegava muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tento navegar pouco para não me influenciar pelas referências, entendeu? Então, acho que é bem confuso, talvez, até explicar isso para você, mas eu tento me prender a coisas minhas mesmo, para não ficar com muito elemento repetitivo. É tanto que, no começo, quando eu comecei a projetar, eu gostava de casas muito volumétricas, muito ousadas, mas depois eu entendi que aquilo ali não era assim, eu comecei a seguir uma linha de projeto um pouco mais minimalista. Essa casa que eu mostrei era bem volumétrica, porque era um estilo que o cliente gostava. Mas nos últimos projetos eu tenho trabalhado numa linha assim mais contemporânea, mais minimalista, sabe? Porque eu acho que com o tempo, essa casa ela tem que ficar temporal por muito tempo, e às vezes a gente pesa um pouco a mão, ficando muito enfeitada, digamos assim. Então, eu tenho tentado trabalhar, pegar poucas referências externas, porque as referências externas que a gente pega, na maioria, são coisas muito trabalhadas, e seguir uma linha de projeto mais minimalista. Claro que quem manda sempre é o cliente. Raquel, eu quero um negócio, eu faço do jeito que ele quiser, eu não tenho isso de a casa ter que ter a minha cara. A maioria, claro, me procura porque gosta dos projetos que eu faço, já chega com vários prints de projetos que são daqui do escritório, o que é bom, porque ele já gosta daquela linha de projeto que a gente trabalha, e é isso. Eu acho que o que você falou é até um processo natural, na verdade. Você falou, acho que isso vai ser fácil de entender, mas eu acho que é isso mesmo. Você, no começo, você buscava referências até construir essa identidade, e hoje prefere não ver tantas referências para manter essa identidade que você construiu. Então, é bem bacana ver que você está madura nesse processo. Então, já tem sua identidade, né? Como você falou, as pessoas reconhecem e lembram de você pelo estilo que você projeta. Muito bacana. Uma pergunta assim, Júlia Bahia perguntou se você indica algum livro ou material sobre detalhamento que você tem. Acho que a gente até conversou sobre isso, né? Foi aprendendo na prática, né? Pior que não, assim, a gente até já tentou parar aqui para tentar montar algum material que a gente pudesse fazer um e-book, alguma coisa, mas devido ao fluxo e essa questão da pandemia, meio que bagunçou tudo os meus planos extra-escritório, mas infelizmente eu não vou ter, porque eu acho que não existe, assim, se existe, eu desconheço. Aqui no escritório a gente aprendeu errando, sempre. Pronto, acho que as perguntas dos meninos terminaram, mas eu tinha duas perguntas que eu mesmo tinha anotado aqui, que eu fiquei perguntar. Você faz o as-built do projeto, entrega para o cliente, e é uma etapa que você vende para o cliente, digamos assim? Não faço, Daniel, era tipo assim, se eu trabalhasse no BIM, era muito mais fácil, né, fazer, mas como a gente não trabalha em BIM, é uma coisa que é trabalhosa. Quando o cliente contrata algumas construtoras que são mais estruturadas, a construtora entrega o as-built. Então, eu percebo mas é muito difícil, porque a maioria da mão de obra é uma mão de obra, assim, não é que não seja qualificada, mas não é uma empresa que tem, às vezes, um setor de projeto dentro, uma empresa de construção civil, sabe? Era uma coisa que eu gostaria, mas não entrego, não. Sim, Pablo tinha feito uma pergunta que eu acabei passando, desculpa, Pablo, mas vou fazer agora. Até quando você considera que deve detalhar o projeto arquitetônico sem que chegue a virar quase um projeto interior? Acho que foi isso que ele quis perguntar, ou se isso varia de projeto para projeto. Antes de entrar no mérito de um projeto interior, por exemplo, eu não faço planta de iluminação,
gesso, pontos elétricos. Isso eu só faço se o cliente contratar o projeto de interiores, porque para mim não tem sentido fazer um gesso de uma coisa que eu nem sei como é que vai ser a disposição interna, entendeu? Então, se você perceber, Pablo, todo o detalhamento que a gente entregou foi externo. A gente entregou tudo que a pessoa poderia executar da parte externa. E no memorial descritivo tem isso, tem a parte de especificações, luminárias, os porcelanatos que a gente usou, aí a gente indica, por exemplo, o tipo de chapinho, o tipo de rufa, a gente indica os registros, a gente indica o tipo de fechadura da porta que vai ter. A gente faz especificações gerais, mas no projeto de interiores isso aí ia ser detalhado, você ia ver imagem, ia ver vista. No projeto arquitetônico, a gente foca mesmo na parte externa, e a parte de dentro que a gente faz detalhamento é apenas a escada. O restante é tudo externo. E aquela parte de ar-condicionado eu loco, basicamente, porque se eu for pegar o projeto de interiores, facilita para mim, é uma planta que a gente faz rapidinho, porque às vezes acontecia, depois o cliente ia contratar o projeto de interiores, bem depois, aí os ar-condicionados estavam em canto horrível, que super comprometia o projeto de interiores, me dava muito mais trabalho. Então, aí a gente viu que era bom já deixar o canto do ar-condicionado, porque se a gente for fazer o do interior, já está facilitado. Joia. Até uma fala que você fez há pouco tempo sobre mão de obra, é uma pergunta que eu tinha, que eu comento com os meninos, a necessidade de se avaliar a dimensão técnica de onde você está projetando, né? Para a sua vivência em Mossoró, vocês chegaram a passar algum problema de você querer fazer alguma solução plástica, por exemplo, e não ter empresa que execute, não ter material, ou não ter mão de obra, ou para você foi tranquilo esse processo de fazer obra em Mossoró? Né? Na verdade, o que é que acontece? Por exemplo, se eu precisasse de uma estrutura de proteção, aqui não tem. Teria que vir de Fortaleza ou de Natal, entendeu? E eu sempre busquei não utilizar esse tipo de solução, porque eu sei que encarece muito, é uma coisa que não tem aqui, e meu marido é engenheiro, então, com o tempo, ele já foi dizendo, com o tempo, eu sempre ficava mostrando as fachadas para ele, tire isso aqui vai ser muito caro, isso aqui não dá para executar, isso aqui vai... Então, com o tempo, eu comecei a também afinar o que era mais barato, soluções que a gente tivesse impacto, que elas fossem bonitas, mas que não precisassem onerar tanto a estrutura, entendeu, Daniel? Porque às vezes eu percebo que tem muito projeto sem noção, que a pessoa não tem ideia quanto é que vai custar aquilo ali. Às vezes a pessoa tem um orçamento bem enxutinho, sei lá, 500 mil para fazer uma casa térrea, a casa tem um balanço que vai custar 50 mil, é desproporcional, entendeu? Então, nos meus projetos, eu acho também, assim, não sei nem se eu vou estar sendo muito... Tem coisas que vai depender muito do cliente, só se o cliente quiser uma coisa, assim, totalmente diferenciada, mas você consegue ter boas soluções plásticas sem precisar gastar uma verdadeira fortuna, entendeu? E no mundo real, assim, dificilmente, pelo menos por aqui, ainda não apareceu um. Não, só uma vez que eu tive um cliente, até falei na outra palestra da UFESA, que ele, tipo, não tinha limite de orçamento, só conseguia esse feito uma vez. As outras vezes, toda a vida, não tem, o orçamento é bem, ó, restrito. É a realidade, né, na verdade. Vitória fez uma pergunta, eu vou até finalizar essa. Já que você ofereceu para mostrar o caderno, eu aceito que você mostre o caderno de detalhamento, mas antes... Não, na verdade é o memorial descritivo, né? É o memorial descritivo. Isso, desculpa, confundi. Exato. Aí, Vitória fez uma pergunta que eu acho que você até já comentou, mas aí se você quiser acrescentar mais alguma coisa, né? Ela perguntou por que alguns professores de escritório não usam muito o Revit, qual a desvantagem. Já respondendo sobre os professores, eu acho que até também inclui um pouco os escritórios, e Raquel depois pode comentar, Vitória, isso é um processo de transição que está acontecendo, na verdade. A gente não é tão velho, vou fazer a minha culpa aqui, mas a gente pegou, por exemplo, uma época que tinha professores que não usavam AutoCAD, por exemplo, não sabiam usar AutoCAD, que é uma coisa que hoje todo mundo usa, 100% dos escritórios usam. Tinha gente que fazia projeto à mão ainda, a gente pegou uma transição de maquete eletrônica, tinha muita gente que não sabia fazer uma maquete eletrônica. Eu nunca aprendi a fazer. Eu faço só a solução volumétrica, mas as meninas que renderizam, eu nunca aprendi a renderizar. Então, o Revit tem muita vantagem, mas é um processo que ainda é transição. É realidade já, em muitos lugares, obras públicas têm que ter Revit agora, mas é ainda uma transição, esse processo, né? Mas não sei se você quer comentar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, Raquel? Eu acho que, para mim, a dificuldade é mesmo na forma de projetar, porque quando você projeta em Revit, é outro processo projetual.
não é só a ferramenta, não é só o software que você vai aprender, é a forma de projetar que muda. Então, para mim, essa dificuldade é a maior. Mas eu gostaria muito de trabalhar com Revit, acho que eu ia ganhar muito tempo. Recentemente, eu peguei um projeto aqui no escritório, que era nosso, sendo que o cliente vendeu o terreno para outra pessoa, pediu uns ajustes. No projeto executivo, já estava todo pronto, eu já tinha entregue um projeto antigo. Aí ele me contratou para fazer os ajustes. Nesses ajustes que eu fiz, aumenta 30 centímetros para lá, diminui não sei o quê. Praticamente a gente vai tá tendo que desenhar o projeto executivo todo de novo. Eu achei que ia ser umas modificações bem pontuais, que não iam dar tanto trabalho, acabou que as modificações foram maiores do que eu imaginava, e eu já estava conversando com as meninas que era melhor começar a desenhar do zero do que estar modificando o executivo antigo. Se fosse no Revit, a gente faria isso aí, né? Bem mais rápido, né? É bem mais simples de fazer. Ia ser muito mais lucrativo o projeto, na verdade, né? Isso. Bacana. A gente terminou as perguntas, mas já que você ofereceu para mostrar o memorial, eu aceito. Nós aceitamos, aliás. Vou compartilhar aqui. Enquanto ela procura, só mais um comentário. Lembra da fala dela sobre usar grandes panos de vidro, né? Pensem no lugar que vocês estão projetando, que esquenta muito, então. Nem sempre vidro quer dizer que é um projeto de alto padrão, tem que ter tudo de vidro, né? Não tem essa relação. Você pode ter essas soluções melhores, iluminação indireta, proteção solar, tudo isso ajuda nesse processo, sem envidraçar toda a casa, ainda mais no sertão. Sim. Eu estava tentando abrir aqui o PDF, não consigo abrir no Word mesmo, só para ser mais rápido. Tá, tudo bem, a gente aguarda. Aqui, tá conseguindo ver aí? Vou abrir, acho que duas telas fica melhor. Abriu sim. Pronto. Então, aqui é o memorial descritivo desse projeto específico. A gente faz o sumáriozinho, ó. E aqui no começo a gente coloca as informações técnicas desse projeto, área de terreno, o que é que tem em cada pavimento. Depois a gente coloca como é que o cliente vai seguir, quais são os próximos passos, né, para ele fazer, o que é que ele precisa fazer a partir de agora que está com aquele projeto na mão. Aqui a gente dá algumas orientações de serviços preliminares, movimentação de terra, o tipo de sistema estrutural, a parte de vedação, a orientação de vergas e contra-vergas, isso aqui é básico, viu, mas tem muita obra que nem faz. Então, quando eu chego lá que não tem, aí eu digo, lá no memorial descritivo tem, aí, não sei o que, ficou todo mundo perdido. Aí aqui cobertura, a gente fala um pouquinho de cobertura, eu sempre indico a aplicação desse produto telhado branco, que ele é tipo uma membrana impermeabilizante e ele é bem eficiente também para a questão de térmica, a gente indica para aplicação em cima das telhas de fibrocimento, já que não dá para usar aquelas telhas termoacústicas, né, seria um sonho. A parte de rufos, de concreto, a gente indica o modelo, a parte de pingadeiras, escada, informações aqui do deck da piscina, cascatas, instalações hidrossanitárias, ralos, reservatório superior, registros, aí a parte de instalações elétricas, muitas coisas a gente diz mais ou menos o que é que deverão ser executados conforme o projeto complementar a contratar. Esse deverá conter locação de tomadas, interruptores, porque isso aqui só vai no projeto de interiores, mas a gente já diz aqui que tem que ser feito, né, para a pessoa, porque esse memorial vai para o cliente, então é como se fosse um guia para eles. Eu peço sempre que eles leiam, que eles fiquem por dentro, até para quando for contratar construtor ou mão de obra, eles seguirem isso aí. Parte de forro,
A parte de acabamentos, ó, pisos internos e externos, a gente indica um piso geral, mas, por exemplo, a gente não faz detalhamento de banheiro é interiores, então a gente não especifica material de banheiro, cuba, torneira, tudo isso aqui no escritório entra no pacote de interiores. Aqui a gente tem os porcelanatos externos, que é o madeirado e o concreto, o piso interno que a gente usou esse ônix, a parte de soleiras e os revestimentos de fachada. Então, está tudo locado aqui. A gente também fala dos detalhes arquitetônicos específicos do projeto, que tem esse painel ripado, rasgo iluminado, acesso externo, esquadrias. Então, a gente também coloca aqui nesse quadro a questão das esquadrias, o material da porta de entrada, por exemplo, madeira maciça, portas internas laqueadas, né, e as janelas em PVC, com a indicação do vidro também. Aqui a gente tem as especificações de vidros, ferragem, a fechadura das portas, a gente coloca 2 sugestões. A parte de pujador também indica aqui o tamanho, né, a espessura. Aqui a gente sugere para, na fase de pintura, usar o salva-piso, para não sujar o piso, as cores das fachadas, cor de muro. Então, está tudo especificadinho aqui com as referências. O tipo de iluminação que a gente usou na fachada. Se o cliente contrata o projeto de interiores, a gente faz o checklist de todas as luminárias da casa, toda a parte de fita de LED, com quantitativo, com temperatura de cor, com o modelo das luminárias. Aqui está só essa, porque só está o projeto arquitetônico, né? Então, a gente usou isso aí só, esse daqui é só porque o cliente só contratou fachada, né? Só contratou arquitetura, não contratou interiores. Se fosse interiores, tinha um checklist inteiro de iluminação. Aí aqui, ó, bancadas, louças e metais, a gente fala em relação ao projeto de interiores também. A gente usa umas estratégias de conforto quanto dá, isolamento térmico na cobertura, que é aquele, para tentar baixar a transmissão da cobertura, que é aquele telhado branco, né, aquele produto que a gente usa, a zona de pressão positiva e negativa para ventilação cruzada, e aberturas sombreadas quando dá, aquelas varandas, né, uma forma da gente trabalhar com aberturas sombreadas. E aí, aqui também a gente pontua que o cliente pode querer boiler, que é o aquecimento de água do banho. Muitos clientes gostam, para não precisar usar chuveiro elétrico, usa aquele misturador, né, monocomando. Iluminação com LED, uso racional de água, algumas informações aqui no final também a gente coloca os quantitativos dos porcelanatos que a gente indicou, porque muitos clientes gostam de fazer já um orçamento prévio, para ver se tem alguma coisa que está muito fora do orçamento. É isso. Joia. Obrigado, Raquel. Bem bacana. Tem uma última pergunta que chegou aqui, a gente encerra, tá? Depois dessa pergunta, prometo. Que, inclusive, volta para a sua primeiro slide, digamos assim, do projeto, né? Então, como é que você faz esse seu pré-dimensionamento dos ambientes, né? Esse pré-dimensionamento, pronto, com o tempo, claro que a gente vai afinando, né? E aí já vai tendo noção, mas eu converso muito com o cliente para saber o que é que ele espera que tenha naquele ambiente. Para fazer um pré-dimensionamento bom, você precisa, por exemplo, saber o tamanho das camas, dos quartos. Tipo, é diferente um quarto que vai ter uma cama king, um quarto que vai ter uma cama de solteiro, um quarto que vai ter uma cama queen, e o que ele espera ter em cada ambiente daquele. Então, ele diz, eu quero 3 suítes, mas são suítes pequenas. Aí, a cama, você pensa cama de solteiro, cama de casal? Não, pode ser cama de solteiro, só com um espacinho de estudo. Vai ter closet? Não vai. Aí a gente vai. Aí, minha sala hoje aqui do escritório, ela tem 10 metros quadrados. Eu uso muito a minha sala, o meu espaço físico aqui da minha sala, como referência para ele. Aí essa sala aqui, se fosse um closet para você, não, Raquel, imensa, eu consigo ter uma ideia do que ele acha imenso e o que ele acha pequeno, porque eu já tenho um cliente que vem aqui para a minha sala, eu digo, e se fosse um closet desse tamanho? Não, Raquel, muito pequeno, pode duplicar esse tamanho, eu quero um closet super espaçoso, e você vai usando essas relações de realidade, né, com ele, para saber o que é que ele espera. É difícil, mas conversando a gente consegue. Eu também peço sempre que ele tire alguma medida específica de um ambiente, por exemplo. Eu pergunto sempre se ele mora em apartamento ou em casa. Porque se ele mora em apartamento, a visão dele de coisa grande é diferente de uma pessoa que mora numa casa grande. Eu sempre pergunto
o tamanho do espaço que eles vivem hoje. Chega cliente aqui que mora em apartamento de 50 metros e chega cliente aqui que mora em casa de 500 metros. Então, o grande para um é completamente diferente para o grande e para o outro. Então, é basicamente conversa e tentar usar essas relações de realidade, de espaço real, porque o cliente é leigo. Então, às vezes, ele não tem noção do que é 10, 20, 30 metros. Você tem que usar sempre com coisas que ele consiga visualizar. Certo. Obrigado, Raquel. Assim, acho que foi super feliz as suas falas. Não diferem muito do que eu tento mostrar para eles, do que é esse processo de projeto, pelo menos a parte inicial dos estudos, que é onde a gente está agora, né? A gente vai até o anteprojeto, na disciplina, então foi muito bacana, estou muito feliz, orgulhoso de você estar fazendo tanta coisa bacana. E acho Que que bom, fico feliz. Eu fiquei bastante feliz com o convite. Fiquei só um para pouquinho agradecer, nervosa no começo. para agradecer que a Raquel sempre topa nossas propostas, aliás, então ela está sempre disponível, por mais que esteja super atarefada lá em Mossoró, arquiteta estrela de Mossoró agora, mas muito obrigado pela presença, pelo tempo que você deu para a gente com as suas informações, e eu acho que é isso, tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estudem bastante. Obedeçam Daniel. Tá vendo, pessoal? Obrigado, viu? Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada. Tchau, pessoal.